e unicórnios. Também chamar as tias, o time de bebês, o nosso pastor. Momento de ouvirmos a palavra de Deus de uma forma expositiva, direcionada aos nossos corações. A única palavra que nos toca, a única palavra de quem realmente nos vê como Deus nos vê. Convido você a fechar os seus olhos. Vou convidar o Gustavo para vir aqui fazer essa oração, para que assim como o Senhor nos conduziu nessa manhã até esse momento, Ele ministre os corações das crianças e de cada um de nós. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, que estamos aqui diante da Tua presença, Deus. Obrigado por chegamos em segurança e já sentimos a Tua presença aqui no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, por cada criança aqui, Pai, que sente prazer em estar na Tua casa desde pequenos, ó Pai. Graças te damos por isso. Que o Senhor possa usar as tias que estavam com elas, eles possam aprender da Tua palavra desde já e crescer conforme a Tua vontade, Pai, aprendendo mais do Senhor e já conhecendo a Ti, Pai. Agradecemos por esse culto, que seja uma bênção, que o Senhor continue conosco, Pai. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Palavra de Deus, amados. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 3. Se você precisa, deseja receber a Bíblia, é só levantar sua mão para você poder acompanhar a leitura e a explicação da palavra. Livro de Daniel, capítulo número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todo mundo com a Bíblia na mão, mas alguém precisa de Bíblia. A palavra de Deus, ela diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram os homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem
que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado,
e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Queridos, provavelmente você conhece o livro de Daniel por dois motivos. Primeiro, desde criança nós ouvimos falar da história, né, de quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Quem nunca ouviu falar dessa história? Quem nunca contou essa história para uma criança, não é verdade? É uma história famosíssima. Em segundo lugar, algumas pessoas, grupo menor, mais significativo, se interessa por Daniel por conta das visões que Daniel tem sobre o final dos tempos. Pessoal que é aficionado sobre fim dos tempos, questões escatológicas, gostam de ficar o tempo todo, né, lendo e estudando Daniel. Porém, o livro de Daniel, ele traz um conjunto de histórias que tratam de uma situação muito importante, muito atual. Como ser fiel a Deus em uma sociedade incrédula. Como ser fiel a Deus em uma sociedade que adora outros deuses e que te pressiona a abandonar a sua fé, que te pressiona a abandonar seus valores espirituais. Como professar a fé quando você é ameaçado, quando você é perseguido? São questões que o livro de Daniel propõe para a gente. Estamos aqui, historicamente, no meio do exílio babilônico, ou seja, o período onde o povo de Israel teve de viver longe de sua terra. A situação dos judeus da Babilônia, ela ilustra bem a realidade dos cristãos desse mundo. Somos estrangeiros. A nossa terra natal é outra. Somos moradores de um outro mundo, mas o nosso mundo ainda não começou. De modo que, até que o mundo para o qual fomos chamados se inicie de forma definitiva, o nosso desafio é viver aqui como moradores de lá. Texto que lemos, vamos ter aí 3 jovens que viveram esse desafio na carne. Jovens que são amigos de Daniel, o personagem principal do livro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos 3 informações básicas sobre esses 3 jovens. Eles eram judeus, eram crentes e trabalhavam para o governo da Babilônia, na Babilônia. O rei da Babilônia era também um personagem famoso da história, o famosíssimo Nabucodonosor. Naquele tempo, como acontece ao longo da história e até hoje, os reis do mundo, os poderosos dessa terra, confundem o seu poder com a autoridade divina, né? É muito comum poderosos se acharem deuses e quererem ser cultuados, adorados, porque eles medem o seu poder apenas olhando para o lado. Isto é, olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém mais poderoso do que eu, conclusão, sou um Deus, sou invencível. Veja o que Nabucodonosor declara no versículo 15. Ele diz para Sadraque, Mesaque e Abednego: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Porque na perspectiva dele, ele era o homem mais poderoso da terra. E provavelmente naquele período ele era de fato o homem mais poderoso da terra. O problema dele e de outros é que ele não olhou para o alto. Existe alguém mais poderoso do que ele. Só que não é um homem, é o Criador, é o Senhor, é Deus.
A realidade, porém, queridos, é que o tempo todo, lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças econômicas se apresentam como invencíveis. E a falsa teologia deles vai afirmar: não existe salvação para quem não me cultuar. Às vezes não são pessoas, às vezes são os valores do nosso mundo, do mundo à nossa volta, que constrangem você a se prostrar, a adorá-los. É o dinheiro, a violência, os esquemas, a corrupção, a sensualidade, o conforto, o sucesso, o egoísmo. Será que existe salvação para a minha vida sem eu adorar esses deuses? É possível viver nesse mundo sem cultuar os valores da sociedade à nossa volta? E quando a fidelidade a Deus bate de frente com o que o mundo oferece, como você reage? Será que para obter mais conforto, ganhar mais dinheiro, ser bem sucedido, ter vantagens, ter prazeres, ser bem visto pelo mundo, será que você abriria a mão da sua fidelidade a Deus? Será que você tem sido fiel a Deus vivendo na Babilônia? Existe um preço para a sua fidelidade a Deus? O que precisa acontecer na sua vida para que na mesma hora você chute o balde, esquece Deus, esquece igreja e joga os interesses do reino de lado? Sabe? Aquela hora que você enterra o pé na jaca, esquece que é crente e faz aquilo que você tem vontade de fazer. Aqui no texto, os instrumentos tocavam. E quando os instrumentos tocavam, todos, em qualquer lugar, deveriam se prostrar e adorar a estátua do rei, porque a Babilônia sempre tem um ótimo sistema de comunicação, isto é, os convites para você pecar não faltarão. Os convites para você abrir mão da sua fidelidade a Deus chegarão até você. A Babilônia se certifica que aquilo que é necessário para você deixar Deus de lado chegará à sua casa, à sua vida, diante de você de uma forma muito eficiente. Vão bater na sua porta. E aí, quando os instrumentos do mundo tocam, te convidando a deixar o Senhor de lado, o que acontece com você? Essa história, ela nos convida a essa reflexão, especialmente o desafio de nos mantermos fiéis diante da pressão pública, ser fiel ao Senhor e o mundo que não é fiel. Se você é crente, se você tem Deus no seu coração, nós temos dois tipos de lutas. Existem aquelas lutas pessoais, as lutas que você trava contra você mesmo, porque somos pecadores, somos limitados. São aquelas lutas que se passam no seu coração, que se passam na sua intimidade, que se passam muitas vezes na sua casa, no seu quarto. Lutas que só você tem conhecimento. Você lutando contra você mesmo. Mas existem outras lutas que a gente enfrenta na rua, no trabalho, no trânsito, no dia a dia, na escola. E aí, o nosso aniversário é pura e simplesmente o mundo inteiro ao nosso redor. A cultura, a mídia, a economia, as pessoas. Entenda, você está vivendo na Babilônia. E de tempos em tempos vai tocar a música, convidando você a se prostrar e adorar a estátua. Nabucodonosor quer ser adorado. E se você não adorar, vão usar essa informação para te prejudicar. Porque também tem isso. O sistema está contra você, mas também pessoas vão se levantar
para prejudicar você quando você escolhe a fidelidade. Rapidinho foram contar ao rei: olha, rei, tem uma galera aí que não está adorando aquela estátua que você levantou. Por que eles fizeram isso? Eu queria ver eles dentro da fornalha. Não se iluda. Pessoas tentarão prejudicar você, fazer coisas contra você, quando você opta, escolhe pela fidelidade ao Senhor. Mas por que os amigos de Daniel não adoraram a estátua de Nabucodonosor? Porque Deus, o Deus que eles serviam, esperava fidelidade. Esse é o Deus criador do céu e da terra. Ele, somente Ele é o Criador. Como podemos adorar alguém que não seja Ele? E se não bastasse o direito de Deus que Ele tem de ser adorado, Ele é o nosso Salvador, Ele nos separou para sermos povo dEle. Veja, o Filho de Deus morreu na cruz para você ser propriedade exclusiva de Deus. Ele te alcança com graça, Ele te resgata, Ele livra você dos seus erros e defeitos, liberta você do domínio do pecado, tira você das trevas e traz para o reino dEle, para que você viva um relacionamento com Ele, relacionamento de fidelidade. Apesar de quem somos e do que fazemos, Deus quis ser o nosso Deus e quis que nós fôssemos o seu povo. Quando você experimenta a graça, a salvação na sua vida, quando você confessa o Senhor como seu Salvador, você não é mais cidadão da Babilônia. Você vive nela, você está nela, mas agora você é um estrangeiro, agora você é um refugiado. Somos moradores do novo céu e da nova terra, que Jesus trará na sua segunda vinda. Salvação é relacionamento. A Bíblia descreve isso de várias maneiras, né? Deus é Pai, nós somos filhos. Deus é pastor, nós somos rebanho. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. São metáforas diferentes para a mesma ideia central: relacionamento. E nesse relacionamento há regras. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e revelou os 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Ele deu foi: não terás outros deuses diante de mim. É a primeira regra. Preste atenção. Deus espera de você uma resposta de fidelidade. Fidelidade não é perfeição. Fidelidade não é ser perfeito, porque senão seria um patamar inalcançável. Não se trata de perfeição moral, de nunca pecar, de nunca errar. Deus sabe quem você é e conhece o seu interior e as suas possibilidades. Enquanto vivemos na Babilônia, seremos pecadores. Mas todos os dias devemos dizer para Nabucodonosor: nós não te adoraremos. Já temos um Senhor, e só a Ele prestaremos culto. Nosso desafio, o seu e o meu, nesse mundo, é não colocar diante de Deus nenhum outro Deus. Os meus sonhos, o meu trabalho, a minha vida financeira, a minha família, os meus relacionamentos, os meus projetos, os meus estudos, a minha saúde física, nada, nem ninguém pode estar acima do Senhor na minha vida. Isso traz alguns desafios de reconhecer, de honrar, de servir, de ter comunhão. Reconheça o Senhor como único na sua vida. Diga para si mesmo e diga para quem precisa ouvir: a sua vida não está na dependência das circunstâncias do mundo, mas na dependência de Deus.
Quem sustenta a minha vida não é Nabucodonosor, não é a Babilônia, é o Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu devo honrá-lo. Pergunta é: suas atitudes têm honrado o Senhor? Suas atitudes têm glorificado a Deus? Você tem testemunhado da sua fé em público? Estou falando de você pegar um alto-falante e sair pregando no trem. Pergunta é: seus amigos sabem que você é cristão? Você já compartilhou o Evangelho com eles? Você vai no restaurante, vai almoçar, jantar, você ora. Suas atitudes testemunham o Deus que você serve? Honrar a Deus, servir a Ele segundo as regras dEle. Não somos chamados a servir a Deus com base no que a gente pensa, no que a gente acha. Ele nos revelou na sua palavra o jeito de servir. Você tem sido fiel a Deus na forma que tem servido a Ele, ser um servo fiel do reino. Você deve conhecer a parábola dos talentos. São as coisas que Deus coloca para você. Só que um dia a gente vai prestar contas, tá? Um dia vamos prestar contas. O Senhor te deu 2, deu 4, deu 5, enfim. São as bênçãos que Deus tem dado a você. É a graça dele na sua vida. E aí, dia quando o Senhor chamar, como será a prestação de contas? Será que vamos ouvir? Estamos sendo fiéis um pouco? Você tem sido fiel a Deus com aquilo que o Senhor tem colocado sobre você? Tenha comunhão com Deus. Deus não é um patrão que quer apenas o seu trabalho. Deus quer relacionamento, comunhão, interação. Você tem sido fiel nas suas orações, no seu tempo devocional, na participação nos cultos, na adoração ao Senhor. Já parou para pensar? Calcula, faz um cálculo. Proporcionalmente, quanto tempo esse momento de culto ocupa na sua semana? Tudo começa às 10, até 11h30, meio-dia, 2 horas, né? Você soma aí, né? Seu dia tem 24 horas, 7 dias na semana, né? 100%, quanto que daria 2 horas? Você acha que esse tempo ele é suficiente? E quando a gente nem esse tempo valoriza? E quando você não está na igreja? Quanto tempo você dedica para estar com o Senhor? Ele é o seu Deus, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Senhor. Você está honrando Ele da forma adequada? Para tudo isso que falamos, queridos, a Babilônia vai levantar estátuas e te oferecer ocupações, para você não precisar adorar ao Senhor. Você tem resistido às estátuas, aos falsos deuses que querem roubar a sua fidelidade espiritual. Esse texto nos mostra que às vezes a fidelidade ao Senhor pode colocar a gente diante de sérias dificuldades. A questão era: o rei baixou uma lei. Quem não adorar a estátua irá para a fogueira. Os instrumentos tocaram, a música rolou, toda a cidade se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Rapidamente lá, os fofoqueiros de plantão foram contar para o rei. Queriam sangue. O rei da Babilônia tomou isso como uma afronta pessoal, ficou furioso,
mandou chamá-los. Escuta aqui, é verdade o que estão dizendo de vocês? Ele diz, olha, quero nem saber, vou dar uma chance. Da próxima vez que tocar a música, se vocês não se prostrarem, vão para a fornalha. Calmamente eles respondem, ei, não tem que pestanejar. É verdade. Aprenda. Crente não se esconde na mentira. A mentira não é a nossa aliada. A mentira não ajudará você a ser fiel a Deus. Larga a mentira enquanto é tempo, porque a mentira te leva para a fogueira. Os amigos de Daniel assumiram a verdade. Não nos ajoelhamos diante da estátua. E o rei já pode ficar sabendo. Não ajoelhamos ontem, não ajoelharemos agora, não ajoelharemos nunca. Não adoraremos a sua estátua, porque somente adoramos o Senhor, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Se fosse você, o que você responderia ao rei? Temos aqui, queridos, um princípio. A fidelidade ao Senhor é mais importante que o meu bem-estar. A fidelidade ao Senhor é mais importante que o meu bem-estar. Isso é ser crente. Ser fiel ao Senhor é mais importante até que a minha própria vida. Bem, talvez você ache isso muito radical, mas é importante saber que há pessoas no mundo que nesse momento têm que fazer essa escolha todo dia. Gente que vive em lugares onde literalmente é proibido ser cristão, é crime ser cristão. Isso é verdade agora, isso foi verdade ao longo da história, e graças a Deus, porque homens e mulheres, hoje, nesse mundo, e antes de nós, preferiram o reino do que a sua própria vida. O que você responderia ao rei? Muito impactante quando a gente ouve histórias de cristãos que vivem em países onde há perseguição contra o cristianismo, e em geral sempre eles pedem que oremos por eles, mas não simplesmente pelo fim da perseguição, mas para que eles permaneçam fiéis. É um padrão que a gente vai encontrar no livro de Atos. Quando a igreja foi perseguida, os apóstolos foram presos, e eles voltam, eles encontram a igreja, e a igreja ora ao Senhor, dizendo: Senhor, eles não pedem para que Deus cesse a perseguição, eles pedem: Senhor, nos dê coragem para continuar anunciando a sua palavra com intrepidez. De modo que você pode agradecer a Deus, porque hoje você ainda não precisa, escolher entre sua vida e servir a Jesus. O que é uma boa notícia se torna um motivo de tristeza, porque coisas muito mais insignificantes têm nos vencido. Às vezes a nossa escolha não é entre a vida e Jesus. Às vezes a nossa escolha é entre a cama e Jesus, entre o sofá e Jesus, entre o seu lazer e Jesus, entre a sua comodidade e Jesus, entre o que os seus amigos vão pensar e Jesus.
entre o seu ego e Jesus, entre a sua vaidade, Jesus, entre o seu dinheiro, Jesus, entre os seus planos, Jesus, entre a sua racionalidade, sua inteligência, seus argumentos e Jesus. A lista não termina. A pergunta é: quantas vezes não optamos por Jesus? Não abrimos mão por Jesus? Preste atenção. Aqueles homens encararam aquela fornalha sem ter a certeza do livramento. Isso é muito importante você entender para entender o texto. Porque aí não seria fidelidade, né? Tipo assim, você pode mandar para a fogueira, vai ter problema, né? E eles deixam claro isso na resposta. Eles vão dizer: olha, o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha. Ele tem, mas Ele é soberano se quiser não nos livrar da fornalha. Isso não muda o fato dele ser Deus e merecer a nossa fidelidade. Querido, não condicione a sua fidelidade a Deus. Não precifique a sua fidelidade a Deus. Se eu receber essa bênção, se o Senhor me der esse livramento, então, se Deus atender a minha oração, se a minha condição melhorar, se. Não existe se quando se trata de ser fiel. Aí a gente lida com uma outra questão muito comum no meio evangélico, né? E você precisa aprender isso de uma vez por todas. Não existe esse negócio: eu vou para a fogueira que Deus vai me honrar. Você já ouviu isso? Guarda no seu coração. Deus não tem nenhuma dívida de honra com você. O nosso dever espiritual é sermos fiéis e ponto. Sim, eu ser humano, eu Jackson, eu quero ser honrado, eu gosto de ser honrado, né? É bom, né? Maravilhoso, entendeu? Se eu for honrado todo dia, toda hora, eu vou ficar muito feliz. Mas não é o Senhor quem me honrará, porque não há nada em mim tão digno, tão especial, que o Deus Todo-Poderoso, Santo, Criador do céu e da terra precisa honrar. Deus não me livrará da fogueira, porque Ele me honra. O que devemos crer, que sim, é bíblico, Deus tem promessas para aqueles que são fiéis a Ele. Promessas de graça. E Ele tem prazer em nos abençoar, mesmo quando você é infiel. Aí é o nosso problema, né? Deus te abençoa, te ama e cuida de você, apesar da sua infidelidade. Mas isso não é motivo para você viver de forma infiel. Pense assim: Deus vai te abençoar por graça, porque Ele te ama, não tem nada a ver com honra, mas justamente porque Ele me ama, a despeito da minha infidelidade, eu preciso caminhar em fidelidade. É o que agrada a Deus. Na fogueira existe livramento. Há dois tipos de livramento. Às vezes Deus te livra da fogueira, como fez com os amigos de Daniel, para você testemunhar a glória dele. São os milagres, os livramentos do Senhor. Às vezes Deus não te livra da fogueira, mas Ele te dará o livramento na fogueira. Quando a fogueira nos queima, e às vezes ela nos queima,
Milhares de cristãos já foram queimados nela. E encontraram livramento na salvação eterna. Fogueira alguma pode destruir o que Deus nos proporcionou em Cristo. O mundo tem armas que podem destruir o planeta inteiro. Mas não existem armas que podem destruir a sua salvação. Não existe violência. Não existe nada que o homem pode fazer que pode tirar o que Deus fez na sua vida. Como diz o salmista, se o Senhor é meu refúgio e fortaleza, de quem terei medo? De quem terei medo? Ora, é natural que as fogueiras da Babilônia nos desafiem, nos intimidem. E o nosso desafio é olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Porque Jesus também encarou uma fogueira. Ele enfrentou a fogueira por ser fiel a Deus, sendo fiel ao Senhor em todas as coisas, sem pecado. Ele foi condenado à morte, morte de cruz, morte dolorosa e humilhante. E veja, Jesus não foi livre da fogueira. O fogo da morte, da dor veio sobre ele, dores físicas, emocionais, espirituais. Todavia, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Os amigos de Daniel entraram na fogueira, saíram da fogueira iguais. Jesus não. Jesus entrou, foi queimado até a morte, foi crucificado. Ele saiu da morte, ele foi retirado da realidade da morte por Deus para ser ressuscitado. E ele não volta como antes, porque ele recebe de Deus toda a autoridade no céu e na terra. Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Filipenses vai dizer: Deus o exaltou sobremaneira. Ele agora é o único Senhor e Salvador acima de todos os reis e poderosos dessa terra. E Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Ele está olhando aqui agora, hoje. Jesus está olhando para você. Você que está lutando para ser fiel. É uma luta dura. Você que tem se empenhado para andar em fidelidade, mas você percebe que talvez as suas forças estejam se esvaindo, se acabando. Você se sente ameaçado por Nabucodonosor, intimidado pelo mundo. Você tem medo da fogueira. É humano sentir medo da fogueira. Jesus, aquele que venceu a maior de todas as fogueiras, quer renovar a sua vida hoje. Vinde a mim todos os que estão cansados da Babilônia. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados com a incredulidade, a violência na Babilônia. Não tenha medo de admitir ao Senhor os seus medos, porque Ele é poderoso para vir te socorrer nas suas provações e tentações. Justamente Ele passou por tudo isso, para que hoje, é o que diz a carta aos Hebreus, hoje Ele sabe exatamente o que você está passando. Ore ao Senhor. Senhor, me fortaleça, para eu não abrir mão da sua fidelidade, para eu continuar servindo o Senhor com integridade, apesar da Babilônia, apesar do mundo, apesar das fogueiras, apesar dos governantes, dos poderosos. Agora, o Senhor também está olhando para você. Você que não foi fiel. Vamos ser sinceros. Os trombetas do mundo tocaram,
Infelizmente, você se ajoelhou diante das estátuas. Você precisa admitir. Você abriu mão. Você abriu mão. Você abriu mão da sua fidelidade a Deus. Sabe? Tem razões para isso. Né? Você foi pressionado, sentiu-se atraído, tentado. A história foi mais forte do que você. É o que Saul disse para Davi, né? Aliás, Saul disse para Samuel: poxa, eu fui pressionado pelas circunstâncias. Você teve a oportunidade, mas você não foi fiel ao Senhor. Entre Jesus e a Babilônia, você escolheu a Babilônia. Acontece. Acontece com quem é crente. Mas o Senhor vem ao seu encontro. Ele pergunta a você: você o ama? Você sinceramente ama o Senhor? Foi a pergunta que Jesus fez a Pedro. Pedro, diante de uma fogueira, cercado por inimigos, Pedro negou Jesus. Jesus depois foi ao encontro de Pedro, como vem hoje ao seu encontro. Como vem ao nosso encontro, diz assim: Pedro, vamos resolver esse negócio? Vamos resolver a situação? Pedro, e aí, é Deus falando com você? Pedro, o negócio é o seguinte: você não é perfeito, eu sei disso, mas eu sei que você me ama, eu te perdoo. Você confessa, você está disposto a confessar novamente o seu amor por mim? Vamos recomeçar? Eu tenho uma missão para você, eu tenho um lugar para você no meu reino. Você precisa servir na igreja. Então, querido, a gente precisa largar de autopiedade, largar de justificativas, desculpas. Jesus não ficou perguntando para Pedro: Pedro, olha só, e aí, Pedro, por que você fez isso? Poxa, Pedro. Jesus foi direto ao ponto. Jesus sabia quem era Pedro, Jesus sabia o que Pedro fez. Mas Jesus queria reintroduzir Pedro no seu chamado. Por isso ele dá a oportunidade a Pedro de confessar novamente: Pedro, você me ama. Pedro, você confia em mim como seu Senhor e Salvador. Seu coração é meu, Pedro. É a pergunta do Senhor para você. E com base nessa resposta, Deus diz para Pedro, sem dar condições, tipo assim: ó, Pedro, vai, agora, a partir de agora, seja perfeito. Nada disso. Jesus diz: Pedro, vai e pastoreia as minhas ovelhas, vai e cuida do meu rebanho, vai e se envolve no reino. A condição para vivermos o reino é o amor ao Senhor. O Senhor veio ao nosso encontro para nos restaurar. Mas talvez você esteja numa outra situação. Talvez você olhe para você e se: poxa, eu estou bem. É possível. Jesus também está olhando para você. Você que está lutando pela sua fidelidade, você que está lutando para viver o Evangelho, você que está lutando pelo reino, você está abrindo mão de uma série de coisas para ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz para você: Ele não é injusto para esquecer do trabalho que vocês estão fazendo. Um dia a fogueira vai acabar, um dia a Babilônia será destruída, e um dia o Senhor colocará você sobre o muito. É o que ele diz lá na parábola dos talentos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entenda, o muito não é nessa vida. A Babilônia não tem condições de te dar o muito do Senhor. O muito do Senhor é o que experimentaremos do novo céu e da nova terra.
que está reservado para aqueles que dizem não para o mundo, e sim para o Senhor. Para a gente terminar, eu quero enfatizar que a história do povo de Deus nesse mundo é uma história de fidelidade e sacrifício. Mais do que Sadraque, Mesaque e Abednego, nessa história, Deus preservou o seu povo. Ao longo dos anos, o Senhor tem preservado os seus servos. O Senhor tem preservado o povo dele, a igreja dele. Quando Jezabel, lembra dela? Estava perseguindo lá os profetas. Deus disse para Elias: Elias, tem 7.000 que eu conservei. Tem 7.000 que eu guardei. Quando o Império Romano perseguia igrejas e cristãos eram mortos, devorados por animais, suas propriedades eram confiscadas, Bíblias eram queimadas. Nesse meio todo, mais e mais pessoas eram alcançadas pela graça de Deus através do testemunho dos mártires. Quando a Igreja Católica mandou matar aqueles que queriam a reforma da igreja, muitos foram mortos na fogueira, mas outros não se calaram. Se existe igreja hoje no Brasil, é porque Deus tem levantado pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente que não olha para o lado, gente que não se guia pela multidão, gente que não está nem aí para o que todo mundo faz, gente que não hesita em permanecer em pé quando o mundo inteiro se prostra diante das estátuas da Babilônia. Você vive na Babilônia, as fogueiras estão por aí, mas o Senhor hoje te chama para te renovar e para desafiar a uma vida de fidelidade no reino com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. E já pensando no momento da nossa ceia, quando a gente olha para a cruz, olha para Jesus, pensando no encontro de Jesus com Pedro, o Senhor, Ele, nessa hora, nos convida, nos desafia, nos faz uma pergunta: você tem sido fiel ao Senhor? É uma pergunta complexa, difícil, mas a chave está na sinceridade. A chave está em você abrir o seu coração para dizer para o Senhor: Senhor, está difícil, está complicado, está ruim. Assuma diante do Senhor, mas ao mesmo tempo peça ao Senhor graça para você se posicionar espiritualmente, graça para você não se pautar pela multidão, graça para que o Senhor renove a sua fé, para que quando você tiver a oportunidade, você diga: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu não me prostro diante de ninguém a não ser o Senhor. Peça ao Senhor coragem, peça ao Senhor fortalecimento, peça ao Senhor renovo da sua fé, peça ao Senhor restauração. Deus tem perdão para a sua vida. Ele é o Deus dos infiéis, porque todos nós somos infiéis. Ele permanece fiel, mas Ele quer te levar, te conduzir a uma realidade de fidelidade ao Senhor. Na igreja há lugar para os infiéis, porque temos um Senhor que é fiel, permaneceu fiel. Senhor,
Ah, Deus, nessa hora, Senhor, queremos reconhecer diante do Senhor, ó Deus, as nossas infidelidades, coisas que fazemos, coisas que deixamos de fazer. Pai, reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, os valores da Babilônia nos influenciam. Somos intimidados, ó Pai, pela multidão. Temos medo. Ó Pai, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que os teus servos, cada um deles aqui, Senhor, possam ouvir a tua voz, ouvir o Senhor chamando, como o Senhor foi ao encontro de Pedro e o Senhor o chamou. Que a gente possa confessar ao Senhor o nosso amor. Pai, nós te amamos. Amamos o Senhor, amamos a tua graça, Senhor. Amamos, ó Pai, a esperança da tua glória. Amamos, ó Deus, a esperança do novo céu, da nova terra. Amamos, ó Pai, o teu reino. Amamos, ó Deus, o teu amor em nós. Amamos a tua palavra, amamos a tua igreja. Amamos, ó Deus, te servir. Restaura-nos, ó Pai. Renova-nos, ó Deus. Fortalece as nossas mãos. E nos capacita, Senhor, a dar testemunho de fidelidade ao Senhor nesse mundo. Que possamos anunciar a graça do Senhor. A graça que diz, ó Deus, que há lugar para os infiéis. Mas que também, Senhor, possamos ser visitados pelo Senhor, que leva os infiéis à fidelidade, que transforma corações de pedra em corações quebrantados na tua presença. Levanta aqueles, ó Pai, que estão com joelhos vacilantes, e firma os pés, e faz de nós homens e mulheres cheios do teu Espírito. Visita-nos, ó Deus. Visita a minha vida, Senhor, eu te peço. Visita cada pessoa, Senhor, presente aqui nesse culto. Cada pessoa que nos ouve pela internet. Visita-nos, ó Deus. Aqueles que sinceramente, nessa hora, se prostram diante do Senhor, possam ser renovados pelo Senhor. Ó Pai, e que a gente faça a diferença na Babilônia. Que esta igreja faça a diferença na Babilônia. Que possamos ficar, ó Pai, em pé, quando o mundo se prostrar. Em nome do teu Filho Jesus.